Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, ao mesmo tempo, complexo e muito delicado. E para fazer isso, a gente vai usar as ideias de dois pensadores gigantescos para tentar entender as camadas mais profundas desse assunto. E tudo começa com essa pergunta, que é a base de toda a nossa conversa. Sabe, de um lado, o sofrimento que parece ser só de uma pessoa, e do outro, o peso da sociedade em que a gente vive. É essa tensão que a gente vai explorar. Então, o nosso caminho vai ser esse aqui. A gente começa entendendo o fenômeno, passa pelas visões de Durkheim e Camus e depois conecta tudo isso com a prevenção nos dias de hoje, fechando com uma mensagem de esperança. Bom, para começar, é super importante a gente alinhar uma coisa. Esse é um fenômeno que não dá para entender olhando por um buraco só. É preciso várias lentes, várias perspectivas. Não existe uma resposta única, sabe? É bem mais complexo. Isso quer dizer que, para a gente ter uma visão mais completa, a gente precisa olhar para duas coisas ao mesmo tempo: as estruturas sociais, as pressões, os laços que nos conectam, e também para dentro, para aquela busca por um sentido, por um porquê para viver, que é tão humana. Certo, então vamos começar com a nossa primeira grande perspectiva. A gente vai falar de Émile Durkheim, um sociólogo que, lá no século XIX, fez algo revolucionário. Ele tirou essa discussão do campo só do indivíduo, da psicologia, e a levou para o campo social. Foi uma virada de chave. A grande sacada de Durkheim, lá em 1897, foi perceber que os números de suicídio numa sociedade não eram só uma soma de dramas pessoais. Não, ele viu padrões, ele chamou isso de fato social, ou seja, existem forças coletivas, quase como correntes invisíveis, que influenciam esses números e que a gente pode sim estudar cientificamente. E o mais interessante é que ele não parou por aí. Ele mapeou essas forças em três tipos principais, olha só. Tem o egoísta, que acontece quando a pessoa está muito isolada, sem conexão. Tem o altruísta, que é o oposto, quando o indivíduo se anula pelo grupo, pensa num soldado numa cultura militar, por exemplo. E, por fim, o anônico, que rola quando a sociedade entra em crise, sabe? As regras do jogo mudam de repente e as pessoas ficam perdidas. Então, se a gente pudesse resumir a grande lição de Durkheim numa frase, seria esta: conexão social salva. Pertencer a um grupo, ter laços fortes, isso não é só um detalhe legal na vida. É um fator de proteção real, poderoso. Ok, o Durkheim nos deu um mapa da sociedade. Mas, e quando o problema parece vir de dentro? E se a questão não fosse só sobre pertencer, mas sobre a vida em si parecer vazia, sem sentido nenhum? Aí a gente precisa de outra ferramenta, né? É aqui que entra a nossa segunda perspectiva, a do filósofo Albert Camus. E ele vai por um caminho completamente diferente, um caminho mais existencial, mais íntimo. Para Camus, a grande questão filosófica do século XX era o que ele chamava de o absurdo. E o que é isso? Pensa assim, é o choque entre duas coisas. De um lado, a nossa necessidade humana, quase uma sede de encontrar um sentido, uma razão para tudo. E do outro, o silêncio do universo. O universo não está nem aí para nossa busca. É dessa colisão que nasce o sentimento do absurdo. E Camus entendia, sim, que o suicídio podia parecer uma saída para essa angústia toda. Uma forma de dizer, chega. Mas ele rejeitava essa ideia com todas as forças. Para ele, existia uma resposta muito mais digna e poderosa: a revolta. Mas calma aí, não é uma revolta de pegar em armas, tá? É uma revolta interna, existencial. É sobre olhar para esse universo indiferente, reconhecer o absurdo da condição humana e, mesmo assim, escolher viver. Viver com intensidade, com paixão, como um ato de desafio contra esse vazio. A imagem perfeita para isso é o mito de Sísifo, que Camus usa de forma brilhante. Sísifo, aquele cara condenado pelos deuses a empurrar uma pedra morro acima só para vê-la rolar para baixo de novo, eternamente. Parece o cúmulo do sem sentido, né? Mas Camus diz, é na própria luta, no esforço consciente contra a futilidade, que Sísifo se torna livre e encontra sua dignidade. A gente tem que imaginar Sísifo feliz. Tá, a gente falou de Durkheim, falou de Camus, ideias de décadas até séculos atrás. Mas como é que isso tudo se conecta com o agora? Como a gente transforma essa filosofia e essa sociologia em ação prática, em prevenção, hoje? Na verdade, as melhores estratégias de hoje fazem exatamente isso. Elas juntam as duas pontas. Elas são uma síntese perfeita. De um lado, a resposta durkheimiana, fortalecer os laços, a comunidade, o sentimento de pertencer. Do outro, a resposta camusiana,
ajudar cada pessoa a encontrar ou a construir o seu próprio propósito, a sua própria razão para empurrar a pedra. E isso não é só teoria, a gente vê essa integração acontecendo na prática. Um exemplo concreto disso é o investimento na saúde mental. Em 2024, aqui no Brasil, o investimento nos CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, aumentou em 53%. Isso é um passo gigante para fortalecer essa rede de apoio e garantir que mais gente tenha acesso a tratamento. Porque, no fim das contas, a prevenção eficaz é como um quebra-cabeça com várias peças. Precisa de acesso fácil à saúde mental, claro. Precisa que a gente aprenda a identificar os sinais de alerta o quanto antes. Precisa de redes de apoio que funcionem de verdade. E, muito importante, precisa de uma conversa pública responsável sobre o tema, principalmente na mídia, sem sensacionalismo. Então, para a gente ir fechando, o que a gente leva para casa depois de juntar essas duas visões tão potentes? Qual é o grande recado? É que a gente precisa dos dois. Durkheim nos mostra, de forma clara, que pertencimento é vital, que a gente precisa um do outro. E Camus nos ensina que o sentido da vida não é algo que a gente encontra pronto, como um tesouro. É algo que a gente constrói, dia após dia. A esperança, então, não é ficar esperando que as coisas melhorem. Não é negar o sofrimento. É transformar essa compreensão toda em ação, em solidariedade. É saber ouvir, é oferecer apoio. É isso que transforma a consciência em algo real. E, por fim, a mensagem mais importante de todas. É fundamental que todo mundo saiba e compartilhe. A ajuda existe e está disponível. Se alguém estiver passando por um momento difícil, o apoio profissional e a escuta amiga podem ser encontrados. Um desses canais é o Centro de Valorização da Vida, o CVV, no número 188.